No último dia 24 de agosto de 2018, eu e o arquiteto Fábio de Mauro tivemos a oportunidade de participar do mês do Patrimônio Histórico-Cultural do município de Jundiaí, mais especificamente do 6º Simpósio de Patrimônio Material e Imaterial da cidade, a convite de professoras da FATEC e da Unip. A oportunidade de estar nesse evento por mais de 2 horas e de integrar, um conjunto de alunos de arquitetura e de um público interessado na questão da preservação do patrimônio, nos permitiu então debater e trazer detalhes mais específicos dessas mesmas experiências de salvaguarda e conservação desenvolvidas ao longo dos anos, atentando e também discutindo aspectos bastante específicos dessa trajetória. A nossa intenção de compartilhar esse material é de trazer fragmentos das falas que foram apresentadas, assim como dos materiais que nós elaboramos para o desenvolvimento da atividade. As nossas considerações começaram, então, com o resgate dessas mesmas experiências, retornando ao ano de 2012, início de 2013, quando já envolvidos nas formulações e nas experiências do conservador restaurador Toninho Sarassá, no ambiente do Museu de Arte Sacra de São Paulo, nós tivemos a oportunidade de participar como colaboradores de um projeto desenvolvido pelo Estúdio Sarassá no município de Santana do Parnaíba, município com um importantíssimo acervo da Constituição do Território Paulista dos séculos 17, 18 e 19, tombado pelo Condefat. Nesse município de Santana do Parnaíba, constava então a presença de um projeto, que era um projeto de introdução e oferecimento de referências elementares de conservação a alunos e jovens em situação de risco, moradores do entorno do Centro Histórico Santana do Parnaíba. Um projeto já antigo de formação de aprendizes no campo da preservação e que nesse momento começava a receber do Estúdio Sarassá uma colaboração importante no sentido de diversificar as discussões e os estudos. Nós então integramos na primeira fase, durante 3 meses, os trabalhos e que foram muito interessantes para nós, porque eles nos deram um pouco a noção da complexidade da discussão, das dificuldades de disseminar as referências conservativas entre populações mais jovens, ou ainda os desafios bastante grandes de articular o campo do conhecimento na sua diversidade de abordagens para tratar efetivamente de aspectos de conservação dos bens edificados. Ao longo de 3 meses, mais especificamente entre abril e junho de 2013, nós integramos os trabalhos de alargamento das discussões de preservação junto a essa comunidade jovem, realizando uma série de atividades técnicas nas ruas de Santana do Parnaíba, trazendo convidados de diferentes formações, arquitetos, conservadores, museólogos, ou ainda fazendo prospecções no entorno do centro histórico da cidade para alargamento dessas referências e compreensão, ao mesmo tempo, mais profunda dos desafios que esses jovens precisavam enfrentar para preservar a sua cidade. Foi uma experiência importante, particularmente ela guardou surpresas, como, por exemplo, por orientação dos mesmos alunos, nós procuramos tomar contato com o que eles chamavam de cadeia velha, que na verdade se tratava de um moinho de trigo ainda desconhecido do Condefat ou do IFAM, que, por sua vez, promoveram no próprio processo do curso o tombamento. O IFAM
gerou o tombamento desse raríssimo equipamento do século XVII de geração de produção de trigo de Santana do Parnaíba. As atividades aconteciam sempre às sextas-feiras e foram praticamente 15 encontros de muita intensidade e reflexão que nos estimularam a seguir adiante com o conceito, então, que Toninho Sarassá tinha de zeladoria do patrimônio histórico. Então, estimulados por esse conceito, nós participamos, ou mais do que isso, desempenhamos uma função importante num projeto que o Toninho deu origem já no segundo semestre de 2013 e que tratava da salvaguarda e conservação de um engenho central localizado na região de Ribeirão Preto, datado da primeira década do século XX e que exigia uma atenção e esforços absolutamente emergenciais de conservação e salvaguarda. Nós nos envolvemos com esse projeto ainda em meados de 2013 e permanecemos por ele ao longo do segundo semestre, ficando, na verdade, 6 meses praticamente vivendo dentro de um complexo com 12 edifícios e trabalhando numa dinâmica absolutamente interessante e nova de geração de salvaguarda e conservação. Durante o simpósio, o arquiteto conservador Fábio de Mauro, que esteve à frente da coordenação desse projeto, passou então a analisar com os participantes o desenvolvimento dos trabalhos. Segue então fragmentos da sua fala. Eles haviam pensado inicialmente, anos atrás, não é, quando o Luiz Biagi funda o Instituto Cultural, Engenho Central, Francisco Schmidt. E eles contrataram 2 projetos pensando assim num grande museu interativo, com muitas tecnologias, novos edifícios, salas de palestras, auditórios, restaurante, enfim, seria alguma coisa assim, um pouco sonhadora para o lugar, porque tudo isso está no meio de um canavial, a alguns quilômetros da cidade de Sertãozinho e de Montal. E aí eles perceberam que não conseguiam captar esse dinheiro, tentaram outro projeto parecido e, bom, ao final do prazo para que eles utilizassem esses recursos e tendo captado algo como 15% do valor inicial, eles fizeram a recuperação da cobertura da área do engenho e aí precisavam realmente recuperar o restante das edificações. Nós chegamos lá em junho de 2013 com a ideia de contratar então 15 jovens da região que receberiam pagamento, o salário mínimo, transporte e alimentação para, no horário regular, de segunda a sexta, poderem trabalhar durante esses 6 meses. Fim desse período, eles seriam despedidos. Então, eles foram contratados pelo Estúdio Sarassá. O Estúdio Sarassá fechou o contrato com o Instituto, na época algo como R$900 mil, ou seja, uma fração daquilo que eles queriam captar, que era algo em torno de 10 milhões. E eu estou dando números assim, que é para a gente poder entender exatamente do que nós estamos falando, né, da importância desses orçamentos. E aí foi um trabalho bastante duro, onde a gente tentou mesclar a salvaguarda das edificações, a higienização, limpeza, com aulas, com formação desses jovens, né? Então, aqui aparecem algumas imagens das edificações, ali a antiga escolinha, que depois virou um café, ali a administração, né, e o lugar onde eles guardavam a pinga, aqui o edifício central, aqui a parte de moagem, depois aqui a parte de destilaria e tal, e o ensacamento, a produção do açúcar, mais à direita aqui. Então, aqui a parte de moagem, início, né, da produção
primeiro a recolher todo o acervo que tinha ali. Então, entrava de edificação em edificação, abria aquilo, 40 anos de abandono, então vocês podem imaginar o que é que tinha lá dentro. O escorpião era a coisa mais simpática que a gente encontrava, e morcego, coruja, todo esse tipo de sujeira acumulada ali durante esses anos todos. Então, nós contamos com o apoio do Instituto, que montou uma outra equipe que começava a fazer a infraestrutura. Então, toda a parte de infraestrutura elétrica, hidráulica, paisagismo, os acessos, era um outro grupo de pessoas que fazia, reduzido, né, evidentemente, porque não tinha esse orçamento mínimo, e a gente interagia então com eles para ver o que é que ia ser feito, de que maneira que ia ser feita a infraestrutura elétrica, o paisagismo, a abertura da circulação, a sinalização, tudo isso. E começamos então fazendo a limpeza, começando a recolher esse acervo. Encontramos peças maravilhosas, desde o carimbo, dos sacos de açúcar cristal, que era a marca de Francisco Schmidt, até equipamentos para combater o fogo, para plantar, tudo que você pode imaginar, lugar para peças de madeira, por exemplo, né? Moldes de madeira que serviam para produção, para fundição de peças de ferro, de reposição das máquinas. Essas máquinas elas vieram da fazenda do Monvilares, né? De Santa Rosa do Viterbo. O Schmidt comprou essas máquinas, são do último quartel do século XIX, foram importadas da França, da Bélgica, Escócia, foram para essa fazenda, acho que foram utilizadas lá, a gente não sabe exatamente. Depois o Schmidt compra e instala aqui para começar a produzir açúcar, numa zona que era cafeeira. Ele já antevia o colapso da produção do café, o excesso da produção do café, e como ele era uma pessoa muito influente em Ribeirão Preto, ele conseguiu isenção fiscal para a produção do açúcar. Daí o interesse dele de montar esse engenho. A Mogiana tinha um ramal que ia até um ramal para passageiros, que ia ali próximo, e tinha um ramal que entrava dentro da usina, passava aqui na frente. Nós recuperamos o trilho, tudo, e deixamos ele ali exposto. Pode passar. Aqui um pouco das imagens dos jovens, né, trabalhando, dezenas aqui de recipientes de vidro para guardar pinga, material de metal, a gente encontrou coisas maravilhosas. Aqui a área onde recebia água, né, o refúgio da produção, que era uma piscina antes dessa água ser jogada no rio. Enfim, e aqui nós trabalhamos com esse conceito que o Paulinho aplicava na época, não é? Baseado nessas três palavras: conhecimento, você precisa conhecer o bem que você está trabalhando, que você está agindo sobre ele. Ao conhecer, você desenvolve uma relação de pertencimento, aquilo faz parte da sua vida, você entende porque aquilo aconteceu na história da cidade, portanto tocou também a sua vida. E, por fim, o empoderamento, quando você alia então o pertencimento e o conhecimento, e você tem então condição de atuar sobre esse bem. Pode soar assim um pouco como palavras místicas ou palavras de ordem, mas se a gente for pensar bem sobre esse conceito, ele se aplica bastante no trato do patrimônio e, sobretudo, nas questões de zeladoria. Se a gente for pensar que o zelador, que era a ideia que nós tínhamos, o Paulinho tinha também, aqui nessa época, de formar zeladores, cuidadores, né? O zelador é alguém que tem zelo por algo, né? Na raiz da palavra zelo tem a palavra ciúmes, né? Celosia em espanhol. Então,
cuidador ele desenvolva essa atenção especial, esse ciúmes, entre aspas, né, em relação ao objeto que ele está cuidando. Era um conceito sobre o qual nós começamos a trabalhar nessa época, mas nós percebemos que ele não dava conta de todo o problema do trato do patrimônio edificado, sobretudo. Isso quer dizer o seguinte, que nós precisaríamos aprofundar muito mais os conhecimentos para que esse zelador, para que esse cuidador pudesse saber do que ele estava falando. E aí, nessa época, já começaram as primeiras discussões entre Mirza e eu a respeito dessa postura. Será que basta para a pessoa desenvolver essa ligação, desenvolver esse sentimento de zelo para que ele possa, então, cuidar do patrimônio? E outra questão, como é que a gente pode pensar em formar essas pessoas se a gente não tem um mercado? Aí é um pouco a discussão do ovo e da galinha. Você pode pensar, bom, então se eu formar profissionais, existe uma demanda, não existe o mercado, a formação desses profissionais acaba forçando a formação desse mercado, uma vez que existe a demanda. Bom, o mecanismo não é tão simples assim. Isso depois nós rapidamente percebemos. Então aqui tem algumas imagens do segundo projeto que o Instituto desenvolveu. Então dá para dar uma ideia assim do que eles do museu high-tech que eles queriam ali no meio do canavial. Acabamos então entregando esse trabalho. Aqui é uma grande alameda central, pavimentada, onde você percorre o conjunto de todos os edifícios que estão bastante alinhados em torno desse eixo, né? E hoje ali funciona o Museu da Cana. Se vocês entrarem no Google, puserem Museu da Cana, vocês vão conhecer um pouco mais das atividades que são desenvolvidas ali. Então, em vez de um grande centro tecnológico, de palestras, de convenções e de restaurantes temáticos, nós acabamos entregando um espaço aberto à visitação, com a recuperação com a salvaguarda de todo o acervo, não é? Com a salvaguarda de todos os equipamentos e, em parte, das edificações, num estágio que agora demandaria o restauro. Algumas sobretudo máquinas, ou parte das edificações, precisariam ser restauradas. Agora, com esse trabalho, com essa postura, nós conseguimos provar que não há necessidade de você ter um projeto de grande espetáculo para você agir e para você conservar o patrimônio. Aliás, pelo contrário, né? Gastando muito pouco e com bastante trabalho, é possível que a gente consiga fazer o que nós fizemos aqui, de abrir esse espaço, salvaguardar esse espaço, porque ele estava realmente numa condição muito ruim, muito degradado. Ele sobreviveu unicamente pela persistência do Luiz Biagi, que fundou o Instituto, doou essa área para o Instituto e durante 40 anos manteve essa propriedade, porque para ele seria mais rentável destruir tudo isso e transformar em cana. Ele ganharia muito mais dinheiro do que mantendo essa propriedade, né? Que é o que basicamente aconteceu com tantos engenhos, com tanto patrimônio da zona rural dessa região. Vocês veem lá um engenho de Piracicaba sobrou a construção, mas não tem equipamento lá dentro. Aqui tem todo o equipamento original. Então esse equipamento precisaria ainda sofrer restauro. Ele está estabilizado, está lá, mas precisaria ser recuperado. E aí, nos 45 minutos do segundo tempo, a gente entregou. Ele foi inaugurado no dia 14 de dezembro. O prazo final era dia 15 de dezembro, para que a gente pudesse abrir e
comprovar que o dinheiro foi utilizado, o dinheiro captado através do PROAC, com participação expressiva do Bradesco, da Petrobras e dos usineiros da região. Até hoje, o Instituto o Museu da Cana, ele é sustentado pela captação de dinheiro dos usineiros e dos industriais da região do Sertãozinho e também através de projetos de captação de dinheiro. Tem muita visita de escola e é um ponto de turismo da região de Sertãozinho, né, de visitação no final de semana, sobretudo. Então agora talvez venha o desafio mais maior, né? Desbravar uma terra às vezes é fácil, difícil depois é colonizá-la e dar um projeto de significado para ela. Então esse espaço está à espera do seu projeto de significado. A nossa ideia é que ele se transformasse num centro de referência para conservação, cuidados em relação ao patrimônio. Mas, enfim, agora a gente não tem muita ação sobre esse espaço. O fato dele existir, eu acho que já está de bom tamanho. Agora a Lisa vai falar um pouquinho desse novo projeto, que foi consequência de todas essas reflexões durante os 6 meses de trabalho em Sertãozinho. A gente, durante os 6 meses que nós tivemos à frente do projeto de Sertãozinho, com os 15 jovens, nós tínhamos a intenção de, em paralelo a todas as ações que estavam sendo feitas, que eram muito fortes, limpeza e recuperação, intervenções de diversos tipos, etc., trabalhava-se muito. A gente abria janelas nessa dinâmica para o processo formativo, entender melhor o que ele está mexendo, como é que ele está mexendo, o que significava, o que era necessário para conservar o metal, madeira, os pisos, etc, etc. Mas a gente teve 2 grandes problemas. Primeiro, a gente não teve o volume de aulas que a gente gostaria que tivesse e tínhamos dificuldade de identificar quem eram os professores, os técnicos, os especialistas que poderiam estar indo lá. Nós chegamos a levar muitas pessoas, mas não teve a dinâmica que nós queríamos que tivesse. Por outro lado, havia a ideia de que esse jovem que estava em processo que estava trabalhando em conservação, que ele saísse muito mais enriquecido de todo o entendimento que ele tinha de todo o processo. Nós não conseguimos, nas 2 frentes, a gente não conseguiu chegar no ponto que a gente queria. Então, quando terminou o projeto Sertãozinho, no final de 2013, nós saímos com uma indagação. Como que a gente faz para gerar conhecimento no campo da conservação? De que maneira nós poderíamos agregar uma série de campos de conhecimento para cruzar em cima da questão da conservação e gerar conhecimento desse cruzamento, dessa interdisciplinaridade? Nós, então, idealizamos um curso para o Museu de Arte Sacra, que aceitou a nossa proposta. Nós passamos, então, aqui, foram 8 meses de curso. Nós trouxemos para esse curso 54 professores e desenvolvemos um programa de 320 horas de aula. Era o suficiente para uma especialização. Esse curso chamava-se Zeladoria do Patrimônio Histórico Edificado Paulista. Nós fizemos a seguinte questão: nós recortamos o território paulista como um território de entendimentos de diversas dimensões para pensar a conservação, então não o patrimônio nacional, mas o patrimônio paulista. E, por outro lado, nós percebíamos nas diferentes escalas de tempo as formas construtivas, as técnicas e etc., que foram muito fortes no curso da formação territorial de São Paulo, e nós recortamos temáticas relacionadas diretamente com os processos construtivos, que era o objeto de ponto de partida, além de ser São Paulo, era a questão da conservação de bens edificados. Então, nós trabalhamos com a conservação da taipa, né? Trabalhamos com a conservação das alvenarias de tijolos e com a conservação do concreto, né? Com essas 3 dimensões de abordagem. E dentro de cada uma dessas grandes temáticas de processo construtivo, uma infinidade de conhecimentos integrados que trabalhariam com a conservação, por exemplo,
da taipa, o que se colocava para aí? Quer dizer, a ideia propriamente da conservação da arquitetura de terra, por outro lado, a questão das madeiras, né? Por outro lado, o entendimento de como é que eram essas construções, onde é que elas estavam. O fato é que, pela quantidade mais reduzida de bens de taipa sobreviventes em São Paulo no século XXI, nós acabamos dando menor atenção para esse tema em relação ao próximo tema, que foi toda a revolução dos processos construtivos com a entrada das alvenarias de tijolos nas últimas décadas do século XIX. E passamos a trabalhar eminentemente com essa temática em cima de N abordagens, que mexiam com todas as inovações que acompanharam a entrada da alvenaria de tijolos. Por exemplo, nessa mesma sala, né, os trabalhos em madeira, os trabalhos em metal, os trabalhos em vidro, os trabalhos em azulejarias, em mosaicos e etc, etc. E nós estamos trazendo os especialistas de alta competência, e nós trazíamos esses especialistas por uma pergunta, que era a pergunta assim: como é que você pode nos ensinar num número de horas de aula, que em geral era 8 horas aula para cada temática dessa, como é que eu conservo mosaico? Como é que eu conservo azulejo? Como é que eu conservo... as temáticas eram assim, e a ideia era, a princípio partimos do conceito de zeladoria, que depois a gente foi alargando esse conceito. Então a gente criou um ambiente de estudo e troca de experiências e referências durante 8 meses, com mais de 50 profissionais. Foi um curso que superou todas as expectativas. Nós tivemos, ao longo desse período, 20 alunos. Isso acontecia nas salas de aula do Museu de Arte Sacra de São Paulo, e era um processo de formação convalidado pela Faculdade São Bento, que entrou em parceria para poder emitir diploma desse processo. Ele era acadêmico no rigor, mas ao mesmo tempo interdisciplinar numa escala em que o mundo acadêmico não comporta. Nós criamos uma coisa intermediária com um objeto central: gerar conhecimento conservativo. Esse trabalho, que foi um trabalho que nós nos dedicamos o ano 2014 inteiro, ele acontecia sextas-feiras à noite e sábados. Inicialmente sábado de manhã, no final não dava mais tempo, tinha que ser sábado à tarde, e aí não tinha, era aquela carga de horas que não terminava, cada vez entrava mais coisas e todo mundo foi ficando enlouquecido, porque, vocês imaginam, nós estamos falando dessa sala, nós trazemos um biólogo aqui, aí o cara vai olhar a questão do cupim, pela lógica da biologia, é extraordinário. Você trazia um químico, você trazia uma figura da área de física para trabalhar com a questão da luz, da degradação, tudo relacionado à degradação e conservação, sempre, sempre, sempre. Nós aprendemos a conjugar o verbo degradação. Como é que eu percebo algo se degradando? Nós criamos Esse trabalho gerou duas coisas importantes. Primeiro, a gente criou um site, que foi um site instalado dentro do Museu de Arte Sacra, que os alunos tinham acesso, e que era um ambiente digital em que todos os materiais que eram gerados eram depositados naquele ambiente. Então nós criamos uma espécie de um curso de longa virtual, que ficava toda aquela produção reunida naquele ambiente, que os alunos acessavam o tempo todo, estudavam, porque era muita gente, era muito conhecimento, isso precisava ser recolhido. A segunda coisa foi a geração de um livro. Nós conseguimos 40 professores que nos cederam textos dos seus processos de trabalho. Então nós estamos lançando esse ano, agora no final do ano, o Museu de Arte Sacra lança o livro As Edificações no Tempo, Olhares sobre a Conservação, coordenado pela gente então para esse curso. São 40 autores falando disso, vai ser realmente uma publicação importante. Por quê? Porque isso foi um esforço de gerar o conhecimento da conservação. E aí, vou passar de novo para o Fábio, porque esse é um curso muito especial, ele veio em seguida. Nós terminamos o de 2014, no finalzinho do ano de 2014, já imaginando um curso diferente em seguida. Um curso que ele não era o inventário das referências, não era a junção de dezenas e dezenas de conhecimentos integrados à questão da conservação. Era uma experiência agora de aplicação dessa dinâmica na conservação efetiva de um bem. Nós escolhemos um bem que tivesse a proporção adequada, nós escolhemos um
Parque da Luz, que ficava do lado do Museu de Arte Sacra de São Paulo. Dentro do Parque da Luz, que é um ambiente tombado pelo DPH, pelo CONDEFAT, pelo IFAM, nós escolhemos uma casinha, que era a casinha do administrador do Parque da Luz, que já tinha sido restaurada com dinheiro do programa Monumenta. Repara, estamos falando do top. Só que estava numa situação deprimente de conservação, tinha passado 6, 7 anos desde o restauro, e nós estávamos com uma situação, quer dizer, com todos os órgãos de preservação envolvidos, e a situação era lamentável. Quer dizer, o que está acontecendo com a gente, né? Então nós focamos nesse lugar e criamos uma dinâmica de curso completamente diferente. Então, depois desse curso de 8 meses lá no Museu de Arte Sacra, nós conseguimos terminar o curso com 20 participantes. E foi um sucesso o curso, mas a gente esperava um pouco mais em termos de participação, de interação e de resultados. Mas foi possível. Ao final do curso, o pessoal se dividiu em equipes e cada equipe produziu um trabalho de diagnóstico sobre um bem que eles iriam escolher. Uma das equipes fez um trabalho muito bonito sobre uma ruína de uma estufa no Instituto Florestal, lá no Parque da Cantareira, que havia servido como estufa introdutória de espécies de pinheiros e eucaliptos no Brasil durante os anos 30, para a exploração comercial dessas espécies, para madeira, celulose, né? E estava absolutamente em ruínas. Então foi feito o trabalho mais legal, foi esse no final, um grupo bastante profissional. Aí o museu nos convidou para fazer esse curso de verão que eles têm. Todo ano eles têm um curso de verão, um curso de inverno, pegando um período de férias, onde pessoas de fora de São Paulo possam vir e participar. Aqui nós tivemos a participação de umas 40 pessoas, mais ou menos, de várias partes do Brasil, Maranhão, Pernambuco, Paraná, acho que de Minas também, e pessoas de fora de São Paulo. A ideia era que em 15 dias a gente conseguisse então fazer, ao contrário do que nós fizemos no outro curso, que era algo generalista, que falava de tudo, né? O que o zelador precisa saber para cuidar de um edifício. Bom, precisa saber sobre madeira, metal, pintura, fundação, estrutura, etc, etc, etc. Aqui não. Aqui a gente focou num objeto, que era a casinha do administrador lá do Jardim da Luz, e chamamos palestrantes, acho que foram uns 15 palestrantes, que abordavam de manhã, uma palestra de manhã, questões da área deles e da área que nós estávamos diagnosticando daquele bem. Então, ali tinha problema do quê? De projeto de restauro, então vamos chamar os caras que fizeram os projetos para falar. Tinha financiamento do BID, então vamos chamar quem fez essa ponte com o BID para conseguir o dinheiro. Tem problema de alvenaria, tem, de madeira tem, de pintura mural tem, instalação elétrica, hidráulica tem também, controle de pragas, mais alguma coisa aqui, pisos hidráulicos, etc. Então, a ideia era a seguinte: o zelador desse prédio, o cuidador desse prédio, o conservador desse prédio, ele precisa conhecer sobre essas questões para que ele possa então atuar sobre a conservação. Como a Mesa falou, o edifício ele havia sido restaurado dentro do programa Monumenta, o financiamento do BID, tinha uns 6, 7 anos, alguma
voltaram com um piso de madeira. Bom, no subsolo ali é muito úmido. O resultado, o piso já estava todo curto, você andava, o piso afundado. Não dava para apoiar uma mesa, uma cadeira de pé, afundado. Por exemplo, já havia sinais graves de erosão nas paredes externas. Aqui foi feito com uma pintura cara, né? Esse envermelhado que vocês estão vendo já tinha sinais de erosão muito fortes, porque a água vinha do telhado, batia no piso, respingava na parede e começava a erodir aqui. Não tinha jeito de conservar, você tinha que colocar calha, né? Não pode colocar calha, porque originalmente não tinha calha. Então, como é que você resolve? Você vai ficar permanentemente refazendo essa massa e refazendo com uma pintura que é cara, um orçamento zero, impossível. Então, tem certas coisas que já nascem no projeto, né? Foi feita uma subcobertura esqueci o nome aqui, é uma manta que deixa passar a umidade, leva fora, mas não deixa a água passar de cima para baixo. Depois eu lembro. E debaixo das telhas francesas. Só que tem uma quantidade enorme de pombos nesse telhado global e as fezes começaram a se acumular nas calhas, extravasavam as calhas e começavam a se depositar sobre essa manta. E ninguém limpava. Então isso não funciona, não dá para você fazer isso, porque essa manta você esconde o problema. É melhor que pingue, e aí você sabe que ali está pingando e você vai consertar o telhado, do que você esconder o problema. Né? As instalações elétricas estavam numa condição terrível, toda a obra foi deixada pela metade, as instalações elétricas antigas estavam lá, se misturadas com as novas, fiação exposta. Tanto que nós convidamos a empresa que fez a obra e ela, em vários convites, se negou a participar. Claro, porque aquele problema, a empresa não era dona, depois ela foi para a área de incorporação, essa área de trabalho. Não estou dizendo que é isso, tá? Muitas vezes as empresas compram o cadastro profissional, eles estão obrigados a apresentar o orçamento mais baixo, é assim que elas são contratadas. Porque elas podem também estar pressionadas pelo tempo, pelas coisas que vão acontecendo na obra, que muitas vezes você não lançou, porque é difícil você conseguir lançar tudo, porque quando você vai colher, você vai cobrar. E aí, outro problema que nós encontramos ali, o subsolo. Esse subsolo que eu falei para vocês, cuja cobertura, o piso do primeiro andar do térreo é desse tipo aqui, todo madeira, nem liga de ferro, era todo de madeira, virou um depósito de impressos, livros. Olha que bacana. Você está colocando lenha, poder queimar. Então, eles não tinham uma gestão desse espaço. Esse espaço era para ser um espaço positivo e não um depósito, porque não tinha programa de exposição. Né? A pintura mural dessa sala, que era um memorial para a família, eram italianos da região do Cantão Ticino, já próximo da Áustria, eles foram chamados pelo Prado, que é o prefeito de São Paulo, para fazer o jardim da fazenda dele. Depois ele gostou do trabalho dele, dessa família, Etzer. E aí ele contratou o cara como o jardineiro da cidade. Então toda a arborização da São Paulo Mob, também dos cuidados do Parque da Luz, foi feito por esse Antônio Etzer e depois o filho. Eles ficaram lá até os anos 70, na administração do Maluf, quando aí mudou o esquema de segurança. A secretaria do Verde, ou qualquer coisa semelhante, e mudou todo o esquema de zeladoria das áreas verdes. Então, quando a gente vê aquelas fotos de São Paulo antiga, com os platos, decoradinho e tal, era o Antônio Etzer que estava por detrás disso. Então, eles fizeram um memorial aqui muito bonito nessa sala, a sala principal, que era a sala de jantar da família, e revelaram as pinturas murais. Tinham várias camadas.
percebia os erros desde o começo do projeto de restauração e o projeto de ocupação, né, de uso dessa construção e no manejo, né, na conservação. Praticamente não existia. Então, só a questão do nosso tempo, nós ainda temos dois cases aqui para mostrar. Reparem que nós estávamos, então, entre a experiência docente, vamos dizer, de incorporar, de trabalhar com jovens, de construir uma dinâmica, processos de integração de conhecimento com o jovem ou com uma pessoa formadora de um zelador, com ao mesmo tempo a constituição de repertórios de conhecimento para a nossa própria formação. Nós estávamos nessa dinâmica de trabalho desde 2013, 2014, no começo de 2015 esse curso. Ainda em 2015 a gente fomos chamados de volta para Sertãozinho, o secretário de Cultura, muito impressionado pelo trabalho do Engenho Central, nos colocou uma demanda em cima da estação ferroviária de Sertãozinho e disse para a gente, olha, nós gostaríamos de envolver também numa estrutura de alunos da cidade a recuperação da estaçãozinha de Sertãozinho, da estação ferroviária de Sertãozinho. Nós chegamos a elaborar um projeto que aí veio com esses dois outros repertórios, quer dizer, já tendo um entendimento mais forte do nível de conhecimento e ao mesmo tempo da integração. Era como se a gente tivesse a oportunidade de voltar ao Engenho Schmidt agora com conhecimento para operar um trabalho coletivo com jovens aprendizes, né? Nós não conseguimos fazer esse projeto acontecer por causa das questões políticas, mas ele tem um desenho do projeto muito bonito para o desenho era o seguinte, essa estação ela estava abandonada e em vias de ser desocupada. A Polícia Militar tinha uma base aí, provisória, estava mudando para um prédio novo e aí isso ia ficar sem uso nenhum. A estação está voltada para a rua principal da cidade, né, a antiga rua do comércio, que dava na praça, e tinha uma grande praça na frente. Atrás tinha um pátio de manobras, que também estava desocupado. Dali para trás era a cidade mais pobre, dali para frente era a cidade mais rica. Então, qual era a ideia? A ideia é que a gente pudesse formar um grupo de pessoas que receberiam dinheiro do Pronapec. A gente traria os professores, os palestrantes, a gente faria um diagnóstico do edifício, faríamos a recuperação da casa do zelador da estação e, como experiência, como demonstração, contratando então marceneiros, pedreiros, eletricistas, pintores da cidade que poderiam dar aulas para esses alunos com o suporte desses palestrantes que nós então iríamos trazer de São Paulo para falar para as pessoas. Um pouco em cima do que foi o Jardim da Luz, mas agora com uma ação prática. O objetivo era recuperar a casa do zelador. E a nossa ideia era ir um pouco mais além, era abrir essa discussão para a cidade. Então, que uso que poderia ter essa estação? Nós poderíamos então pensar num projeto para essa praça e num projeto para a área de manobra, talvez com um local de exposição, de esportes, né? E dessa maneira tentar integrar um pouco mais os dois lados da cidade, que estavam divididos pela linha de ferro. Né? Mas aí mudanças políticas, etc., e o projeto foi abandonado. Mas é um projeto bastante interessante que uma hora a gente ainda vai reproduzir em algum outro espaço. Agora, o último caso, nós vamos detalhar com maior atenção, a gente passou os últimos 14 meses dentro de uma residência moderna, projetada entre 1961 e 60, projetada e construída entre 60 e 62, por um arquiteto muito prestigiado no campo da arquitetura moderna paulista, e faleceu jovem, Carlos Milan. Essa casa é uma casa construída nesse início de década de 60, cuja obra foi acompanhada pelo próprio arquiteto, que recebeu uma
arquitetura, todo o trabalho desse arquiteto, toda essa arquitetura moderna paulista, né, quase inteira intacta lá dentro, a integração com movelaria, maravilhosamente. Só que nos últimos 7 anos, essa casa tinha sido colocada à venda pela família, a família pequenininha, faleceu o pai, a mãe já velhinha e a filha, eles saem dessa casa e essa casa passa então a estar à venda durante 6, 7 anos e aí a degradação entra em cena de uma maneira muito forte. Até que um dia a gente buscando agora uma construção em São Paulo que pudesse se tornar um ambiente de sala de aula, agora não era mais a sala de aula fora, mas era dentro, essa sala de aula que pudesse tratar de técnicas ou de estratégias conservativas de arquitetura moderna. Nós estávamos atrás de uma casa, junto com o Museu de Arte Sacra de São Paulo, para constituir um novo curso, e nós encontramos essa casa. Então, nós estávamos buscando uma casa para servir de base para um novo curso que a gente queria fazer, um curso de inverno, no Museu de Arte Sacra. E topamos esse tempo com a arquiteta restauradora Vanessa Crânio, e conversando, discutindo com ela, a gente chegou à conclusão que pegar uma arquitetura moderna. O maior acervo que a gente tem em São Paulo, na cidade de São Paulo, é a arquitetura moderna. Vamos tratar disso, porque essa é a grande questão, esse é o grande acervo que ainda está aí para ser conservado. E aí ela conhecia os donos da imobiliária Refúgios Urbanos, que é uma imobiliária que trabalha com imóveis assinados e tal, apartamentos, arquitetos e tal. E eles sugeriram a casa, entre outras, a Casa Zadir de Oliveira, que é um projeto do Carlos Milan, um arquiteto moderno, paulista, né, dos anos 50, 60, e de cara a gente topou, porque a casa estava desocupada, seria perfeito para a gente. Bom, montamos o curso funcionou, nós conseguimos fazer um diagnóstico muito legal da casa, nesse mesmo esquema que a gente fez nas outras oportunidades, trazendo então gente para falar da casa, gente para falar de como funciona esse mercado de imóveis assinados, a filha da proprietária para falar de como foi a contratação do projeto, a vivência dele na casa, e depois profissionais que fossem falar das principais manifestações patológicas da casa. Concreto, sempre, na arquitetura moderna, né? Caixilharia, a mobília integrada, que estava bastante arruinada, e paisagismo, que aí não tinha mais um projeto, mas tinha um jardim, um bosque, um pequeno bosque muito significativo, e a gente precisava precisava entender como tratar isso dentro de uma construção que está no processo de tombamento. E isso aconteceu durante 15 dias, meio período, né, fim de semana. Trouxemos também a professora Ruth de Design para falar um pouco dessa arquitetura moderna paulista. O curso teve poucos alunos, mas foi um sucesso. Conseguimos até dar um pequeno lucro para o Museu de Arte Sacra, que é sempre muito bom, porque estimula eles a nos chamarem para fazer outros cursos, né? O que prova que é possível, é viável, né? Uma escala pequena, evidentemente. Então, a casa estava desocupada havia uns 5, 6 anos. Ela já vinha em processo de deterioração há uns 10, mais ou menos, desde que morreu o proprietário. Ela tem uma história interessante. Ele era coronel
separamos esse material que era mais importante, descartamos, mas por semanas esse processo de limpeza. Só para vocês imaginarem como é que estava a casa. Não dava nem para entrar. Aí nós falamos, bom, se a casa está à venda, a gente quer que ela seja vendida, porque aí ela vai ter um novo cuidador, um novo uso, nós vamos fazer que a pessoa goste da casa, né? E começamos a ver o que precisava ser feito. Bom, a primeira coisa, as persianas de enrolação não voltar a abrir, porque a casa não tomava sol, estava cheio muito ruim, e colocar janelas para movimentar. Então nós chamamos
mostrar essa primeira aqui, né? Sim, aqui é interessante. Aqui a foto das fotos que foram publicadas na revista Acrópole, na época da construção. Dá para ver, né? É um prisma, é uma casa, apartamento. Aqui são as 3 janelas da sala, aqui as 3 janelas dos 3 dormitórios, com tipologias bem específicas, ele repete, né? Um módulo, aqui é outro módulo, que é o módulo do dormitório. A casa ela tem uma composição de fachada muito, como se fosse um quadro abstrato, sobretudo a fachada principal. É feita de retângulos, de quadrados, com cores e texturas diferentes. Você olha para ela e você não percebe, isso é uma janela de um espaço, né? É uma composição abstrata, mesmo que referenciada na arte concreta na época. Aqui é a foto de um dormitório, tem esse módulo telhado aqui, muito bonito, um gaveteiro, lindo, suspenso, e aqui as persianas para fazer funcionar. Aqui a foto da cozinha, iluminação superior, iluminação inferior, os móveis no meio, esse módulo aqui muito interessante, ele é meio chanfrado assim, você colocar o joelho e as pernas assim mais sonórias, né? A família é uma integral, Assim, talvez nem chegue aos 5 itens que foram trocados na casa. Um misturador, um acabamento elétrico, uma piazinha no meio de serviço bom. Ela está absolutamente original. Então, Até a passadeira da escada é original. No entanto, a degradação trazida pelo abandono, pelo afastamento, em pouco tempo essa casa ia... É uma casa muito pequena, essa laje tem 9,5 aqui por 15,5 aqui de comprimento, ela é mínima. E depois embaixo tem um hallzinho de entrada, tem um serviço, um lavabo, um banheirinho e um quartinho de serviço, ela é toda suspensa. E a escada fica nessa caixa de vidro também, tem uma caixa de vidro com essa caixinha ali, estava toda travada, toda corroída, a gente acertou tudo isso. E aqui uma escada de lance reto e uma escada de caracol que fica na fachada de serviço. E ela tem um banheiro só, esse banheiro multifuncional, com aquele de chuveiro, bacia bidê, as 2 cubas, e aqui assim atrás fica a banheira. Essa casa, no final das contas, quando a gente terminou o processo de recuperação, com exceção da novelaria integrada, ela foi, na sequência, tombada pelo município de São Paulo. Ela já estava no processo de tombamento, mas na situação que ela estava precária, provavelmente ela teria passado despercebida. O fato de a gente ter feito a recuperação dela, ela volta à cena e ela é tombada pelo município. Foi uma coisa que foi dúbia para a gente, porque a gente ao mesmo tempo ficou contente, ficou também muito preocupado, porque a casa precisava ter um novo morador, porque uma vez que ela fique abandonada de novo, ela vai voltar a ter os mesmos problemas, ela precisava ser vendida, e o imóvel tombado é um problema para ser vendido. E, no entanto, a gente se surpreendeu, porque imediatamente depois do tombamento recebemos a primeira proposta de compra, muito concreta, uma família que ficou encantada com essa casa, e, no entanto, a proprietária ainda não está preparada para vender. Completamente apaixonada. Eu gostaria, então, só para a gente encerrar e abrir, para a gente conversar com vocês, de pegar essa imagem, né? Essa é a fachada. Essa imagem linda da fachada. Aliás, ela... Todo cego, né? Aqui é a porta da área de serviço que dá para essa escada, é um outro retângulo laranja. Aqui é uma textura, que é a área de serviço, a ventilação, a gente vazado. Aqui a janela superior da cozinha e o outro trecho cego. Eu acho que são 2 imagens importantes, né, para uma série de reflexões, né? Quer dizer, uma série, entre as reflexões que a gente pode começar a fazer, é que aquilo que nos é legado e que vem fruto, né, de muito conhecimento, ou de processos sociais importantíssimos na fundação do presente, nós simplesmente damos costas para isso, né? Olhamos para frente e esquecemos o que veio atrás, que está nos constituindo, né? Cada bem desse, pegando esses 2 que a gente atuou efetivamente na conservação, foram escolas de leitura histórica, né? Aqui no Sertãozinho, a gente simplesmente, quase que de uma certa maneira, a gente redescobriu a origem da fabricação industrial das peças de usinas, e hoje Sertãozinho é especialista nisso, uma das cidades importantes no mundo de geração de tecnologia industrial de usina. Foi nessa propriedade que foram feitos, essa aqui não só é a primeira propriedade dessa grande região de geração de açúcar, como ela
vai ser um dos espaços criadores de uma indústria de reprodução que depois dá origem a teria provavelmente desaparecido de cena se não fosse a família Biagi, mas também se não fosse uma proposição de recuperação atenta a isso. Porque é muito mais fácil, muitas vezes, a gente vir com um projeto de espetacularização desse patrimônio que vem, tira tudo e transforma num shopping ou transforma em alguma coisa desse gênero, e na verdade a gente leva embora tudo que aquilo traz dentro de si como fenômenos de sociedade, como profundamente vinculado à história eram várias famílias que moravam, essa era um tipo de unidade de produção que se multiplicava, então tem toda uma história de sociabilidade aqui, que se reproduzia em todo o interior ali daquela região, que de repente está recomposta aqui. Essas experiências de recuperação, no caso da Casa Arandir de Oliveira, fantástico, porque o estudo da arquitetura moderna, da produção, das leituras referenciais que estão na base desse projeto, Le Corbusier, etc., também nos possibilitou uma aproximação muito importante com o pessoal que trabalha na área de conservação de arquitetura moderna. Hoje em dia nós estamos muito mais integrados aos arquitetos e conservadores de arquitetura moderna por conta dessa casa. Ou seja, esses processos são processos enriquecedores de quem os toca, de quem os lê, e é muito gratificante, muito mais do que vocês imaginam, a recuperação efetiva, concreta dessas experiências, desses espaços de construção, dessas áreas produtivas. A sensação que a gente tem quando a gente recupera isso, quando a gente colabora para recuperar uma coisa dessa, é quase que um trabalho de vida. Cada projeto desse, ele acaba consumindo a gente numa escala, porque é tanto aprendizado, ao mesmo tempo é uma coisa tão gratificante. Hoje a gente passa na frente, ou fica perto da Casa Arandir de Oliveira, fica na esquina olhando, você fala, como ela é linda! Eu nunca tinha percebido como ela é tão linda, cada vez ela é mais linda, porque a gente consegue ir olhando de novas maneiras, a gente não para de olhar. Isso é assim que tem que ser feito, com a nossa própria vida, com o nosso corpo, com o corpo social, com as questões colocadas para as edificações de uma cidade, para os espaços públicos. Nós defendemos aqui, por isso a gente veio com muito prazer ao convite, né, que vocês nos fizeram, apresentar uma proposição, a proposição conservativa, salvaguarda e conservação das coisas. Restauro, essa palavra não tem cabimento, ela é uma palavra que é usada na proporção em que a gente efetivamente já perdeu alguma coisa e que a gente vai tentar reconstituir algo nos fragmentos do que se foi. Nós não podemos deixar que as coisas... Nós temos que fazer o contrário, nós temos que nos envolver com a conservação e salvaguarda como estratégias de sobrevivência da nossa cultura, da nossa sociedade, das nossas riquezas, das nossas realizações. E é essa que é a nossa proposta. A gente está cada vez desenvolvendo um novo formato, a gente se envolve realmente quando a gente vê viabilidade, pode ser às vezes uma pequena ação ou numa ação maior. A gente tem comprado essas brigas, entre aspas, porque a gente sabe que está construindo um entendimento, uma proposição de ação, né? Como historiadora, no meu caso, Fábio tem experiência, ele nem se apresentou, ele é arquiteto com 30 anos na área de construção e incorporação, e que há 5 anos para cá veio para o campo da preservação do patrimônio, trazendo todo o conhecimento absurdo dele, de como tratar da construção, né? Então, a gente agora abre, gostaria muito que vocês pudessem conversar com a gente pudessem trocar ideias do que vocês acham,